Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a esse sábado à noite. Um sábado à noite que não é do Clube do Livro, mas não deixa de ser especial, pois iremos fazer a nossa live compartilhada do mês, né, da série Cantinho com Amigos, que começou no mês passado, né, em que a gente veio com a Graça, que já está por aqui, que eu já vi que o Sertão já está aqui, e com o Patrick do Eu Espírita, né, em que a gente falou sobre mediunidade, e hoje a gente vai falar sobre felicidade. Então, enquanto eles vão chegando, que eu acho que só a Graça que tá aqui, mas aí eu já vou chamar a Graça, essa minha amiga, que ela precisa de um tempinho a mais para se organizar. Ou é uma manifestação espiritual hoje? Oi, Oi. Cadê você, senhora? agora sim. A câmera só fica invertida. Eu tava pensando que já era uma aparição aí. Quase. O bronze está ok, né? Só que não. Mandei já o convite para seu Aloísio. Seu Aloísio, ele vai ter que superar isso, vai ser seu mesmo. Eu confesso que eu sei, sem o pronome de tratamento seu, só na frente dele. É Mas mesmo complicado. falando seu, Aloysio, senhor, e não tem Olha jeito. aí, falou nele, ele chegou. Senhor Aloysio, Boa Boa noite. noite, queridos. Tudo bem? Agora falta só o Rafa mesmo. Já enviou um convite aí, vamos ver se ele vai aceitar, né? Olha, Acho eu que não disse sim. que ela ia vir de rosa hoje. eu não havia escolhido nada, mas como eu conheço Vossa Senhoria, rosa, né? O que sobraria de mim ao final dessa live? Ela veio de rosa e de borboleta, você Eu já viu? eu não tô percebendo isso aí. Quando a senhoria da paixão se torna de paz, se torna o amor, o rosa. É verdade, né? Quem sou eu para discordar? Então, enquanto o Rafa não aparece, eu já mandei o convite para ele. Acho que já dá para a gente conversar nessa parte inicial de apresentação, né? Então, Pois não, vamos lá. eu queria dar as As boas-vindas damas a todo primeiro. mundo. Eu queria agradecer a Grace, que mais uma vez ela está aqui. Ela disse: Ana, já tô com vergonha, né? Porque era para ser uma rotatividade, né? E ela já é o terceira live dessa série que ela tá com a gente. Aí eu disse assim, amiga, a vida é assim, né? Abriu uma marmitaria aqui próximo, na rua, está fazendo muito sucesso. O nome é Cantinho do Sertão. Cadê? As lives, Eu acho que a gente vai ter que mudar essa série, né, amiga? Vamos ser honestas, né? não sei E se o meu está funcionando. o seu fone tá meio ruinzinho, tá até falhando a tua voz. Deixa eu trocar aqui. Tá, então enquanto a Graça se organiza aí, eu vou me apresentando, né, para o pessoal da página do seu Aloysio. O seu vai ter que superar, viu, Aloysio? Não tem como o seu é automático aí. Fica de boa. Fica de boa. A minha amiga Grace, né, que já é figurinha repetida, uma figurinha muito bonita, por sinal. Nessa Eu live de sou. hoje, né, que a gente vai falar sobre esse tema felicidade, né? Eu sou a Ana, sou paraibana, estou falando da região norte do Brasil, mais especificamente do Pará, uma cidade chamada Marabá. E aqui no cantinho a gente, né, a gente divulga o espiritismo, a gente faz lives, a gente rola uns memes aí, né? Então a gente tá aí para qualquer coisa. O Rafa vai entrar agora. A Laura já anunciou a vinda dele. Opa! Anunciação e tudo. Anunciação. E viu, Rafa, a gente já começou a se apresentar, mas só eu que falei. Eu tô ouvindo. Tu tá ouvindo, né? Então seja bem-vindo, meu amigo. Para quem Boa não noite a conhece o Rafa da todos. terceira revelação, não mais, né? Agora do Já, Espírita Soul. Tá evoluindo, né, amigo?
E, Desevoluir. e essa minha amiga aqui, que tá aqui, ó, do meu ladinho, fala aí, Graça, quem é você na fila do pão, do Bônus Hora, sei lá, da água fluidificada? Fala um pouquinho do trabalho que você desenvolve aí no sertão. Bom, para quem não me conhece, sou Graciele, mais conhecida entre os íntimos como Graça a Fofa, porque dos meus maiores atributos é a fofura, tá? E quem discordar, eu sinto muito, eu simplesmente corto da fila de relações e a gente supera em outra reencarnação. Bom, mas o nosso trabalho no IG, se é que se pode chamar de trabalho, né? Que é uma doação tão pequena, mas ao mesmo tempo com tanto carinho, tanta boa vontade, nós tentamos divulgar a doutrina espírita do nosso modo, né? Estamos aprendendo também e conforme vamos estudando, aprendendo, vamos compartilhando nosso pouquinho com quem está de coração aberto, né? Quem deseja estar lá conosco, receber nossas ofertas gentis e trazemos um pouquinho de humor no sábado, né? Como hoje, por exemplo, o pessoal se divertiu um pouquinho por lá com algumas brincadeirinhas e se emocionou logo cedo com uma música bem especial, né, Rafa? É o que dizem, né? E você, Rafa, fala de você, se apresente pro pessoal. Era a terceira revelação, né? Reencarnou, mudou de roupa, agora é espírita sou. Eu sou Rafa, o fofo, né? A Graça é a fofa, eu sou o fofo. Ou o treteiro. Aí vai de acordo com a pessoa. Treteiro, tá bom, obrigado. Bem, sou Rafael Ávila, do Espírita Soul. Pois é, você viu, desencarnei como terceira revelação e agora estamos no Reborn. O pessoal gosta de chamar de, né, quando nasce de novo. Bem, nós falamos sobre espiritismo, obviamente, no nosso perfil, né? Temos o nosso canal no YouTube, onde a gente sobe alguns dos materiais, algumas das lives que a gente faz no Instagram, mas o perfil no YouTube é dedicado mesmo a ensinamentos da doutrina. Então tem vídeos curtinhos, né, na pegada dos YouTubers, bem didáticos e bem leves assim também, né? Nada muito palestrinho, nada muito pesaroso. E no Instagram a gente também tenta, né, fazer um negócio leve. A gente tem que pensar que a gente tem que, dentro das redes sociais, ser atrativo para as pessoas, né? Algumas estão sem casa por conta da pandemia e a gente tem que fazer com que as pessoas se identifiquem e entendam, compreendam e aprendam o que é o espiritismo. Então a gente aproveita esse espaço que a gente tem, universal, para fazer um pouco disso com leveza, com humor às vezes com um pouquinho de sarcasmo, né? A gente vai usando aí dos artifícios que o espírito nosso, né, que a nossa alma atual possui. E esse rapaz, o último, que é conhecido já desde o home office espírita como um grande motivador, se existe alguém nos bastidores que dá aquela injeção de ânimo, quase um empurrão, né, Graça? Pra gente trabalhar. Se apresenta aí, Luísa. Fala um pouquinho de você, da página, dos trabalhos. Fica à vontade. Boa noite a todos. Boa noite, Aninha, Graça e Rafa. Rafa, primeira vez que nós estamos participando aí junto. Aninha, acho que também, né, Aninha? Acho que nunca participamos junto, não, né? Não, só nos bastidores. Então, só nos bastidores. E é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, sem sombra de dúvidas, né? Eu me chamo Aloysio Sônego, sou de Araraquara, o interior do estado de São Paulo. Por acaso, eu sou o pai do Vitor, né? E, na verdade, nós começamos esse projeto, praticamente, comecei com uma live em 31 de julho, na verdade, do ano passado, falando sobre amigos de Jerônimo Mendonça, que Jerônimo Mendonça foi um querido amigo que nós conhecemos quando fomos ao Uberaba, e de lá formou-se uma amizade que ele veio para Araraquara e criou-se uma amizade. Quando foi o ano passado, os amigos falaram de fazer uma live sobre os amigos de Jerônimo. Então, dia 31 do ano passado, nós começamos esse projeto muito timidamente pelo YouTube, e aí quando chegou no final do ano, surgiu a ideia de fazer começar a fazer algumas lives pelo Instagram mesmo, né? Comecei a fazer entrei nos desafios dos 21 dias, aquele que a Carol começou, né? Foi passando de um para outro. E aí nós começamos e surgiu a ideia de falar sobre Jerônimo Mendonça, das obras dele. Nós já fizemos lives sobre o Escalada de Luz e hoje nós estamos trabalhando com o Crepúsculo do Coração. Fora isso, no nosso canal do YouTube, a gente conseguiu resgatar
cerca de 20 palestras que Jerônimo Mendonça fez dos anos de 1986 a 89, que estão lá no meu canal do YouTube, disponível para quem quiser baixar, compartilhar. Eram gravações feitas em fita cassete, que foram passadas para MP3 e o Vitor jogou para a mídia para passar a conseguir ver no MP4, né? E a gente faz esse trabalho, as lives são de segunda a sexta, pelo Instagram, são Momentos com Jerônimo Mendonça, e aos sábados também eu trabalho com áudio do livro E para o Resto da Vida, do Wallace Leal Valentim Rodrigues, que são histórias infantis, mas com caráter de ensinamentos morais, né? Inclusive, Luiz, eu queria dizer que eu tenho lido esse livro com meu filho, viu? Mais uma motivação, viu, que ele faz na vida da gente. Olha aí. Estou lendo. Mas tem esse ou novo? Não, eu não sei se tem essa capa, mas é e-book. Que é tipo. E-book, tá. Se eu falar a minha idade, eu denuncio que eu li quando era criança, esse aí, com essa capa. Não, mano, aqui a gente não fala idades, tá? Olha, o pessoal tá. Aqui somos todos jovens, né? Somos jovens, a gente gosta de BTS. Estou imaginando aqui. Na live reunida, tá? A fofa, o treteiro e o rei das lives. O que vai sair disso aqui? Olha, o pessoal dizendo boa noite, um beijo para amiga espírita, cientista espírita. Todo mundo tem um dedinho, né? Esse pessoal que tá recentemente na divulgação. Ou não, tem um dedinho aí de sua Luísa dando aquela injeçãozinha, né? Empurrãozinho. Aquele empurrãozinho, bem amoroso às vezes, né, Graça? A gente quase nem nota. A Graça foi bombardeada, não nota, não. Então, gente... Ana, só um detalhe, né? Que, na verdade, não houve nenhuma triangulação entre nós três, né? Eu, você e o seu marido, né? Entre você e o seu marido pode até haver, mas entre eu e vocês, não. A gente não sabe. E, de repente, sentimos... porque se a gente se lembrasse o que a gente faz durante o sono, né? Seria uma maravilha, né? Olha... Eu sou formiguinha dos bastidores, é porque vocês são teimosas. A Priscila disse, eu amo a Graça. Ela é tão linda que parece uma Barbie. Olha aí, meu Deus do céu, virei fã. Arrasou. Então, pessoal, hoje o tema da live é felicidade. Só que aí vai ser uma live que a gente vai conversar. Eu não vou conversar, eu só vou conduzir, né? Tá tudo aí por eles três aqui, eu não tenho nada a ver, viu? E a gente vai fazer essa live em cima de uma música que eu acho que todo mundo conhece, uma música muito famosa chamada Tocando em Frente. Então, eu pedi, né, encarecidamente, às vezes não, né, pro Rafa tocar essa música aqui pra gente. Tu conseguiu, Rafa? Tu vai tocar pra nós? Não, vamos soltar o playback. Claro que eu vou tocar, né? Então pronto. Então primeiro ele vai tocar eu fico sendo pressionado. Não, nadinha. Só um pouquinho. Pressão do bem. É um empurrãozinho, né? É empurrãozinho, seu Luiz. Aprendi com o melhor, o daqui de baixo. Então, o Rafa primeiro vai cantar a música e depois eu volto e a gente vai trabalhar ela, né, parte por parte, em cima do tema felicidade. Então, vai ser uma roda de conversa que vou conduzir com esses dois maravilhosos, essa maravilhosa aqui. Então, eu gostaria de pedir para o Aloísio. Olha, já saiu só a Aloísio e a Grace. Eu vou também desativar o meu som para ficar bem fluido pro Rafa, tá bom? Fica à vontade, amigo. Tá. Fechou, vamos lá. Deixa eu ver onde que eu desabilito o som aqui. Tem um íconezinho de microfone bem no cantinho aqui, ó. Amiga, então só tu apertar. não precisa, tá? Deixa eu ver aqui se eu acho o Rafa. De microfone desativado já ajuda o Rafa. Fica tranquilo. Eu vou tentar achar aqui, porque eu só tô vendo só virar a câmera. É só a Graça não cantar junto, senão eu vou bugar aqui. Ó, eu tô vendo só o filtro. Não tá um ícone e virar a câmera. Um ícone de microfone, não? Isso. Não? Então pronto. Então vamos ficar Não tem problema. Não tem problema. Vai lá, Rafa. Vamos tocar em frente, né? Eu vou tirar o meu mic também, porque senão vai ficar só o som próximo da minha voz. Tá todo mundo me ouvindo? Beleza? Tá bom. Ando devagar, porque
porque já tive pressa. E levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe só levo a certeza de que muito pouco sei. Nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada, vou tocando a vida, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder florir, é preciso a chuva para sorrir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz, ser feliz. Gente, alguém contrata esse moço. Arrasou. Obrigada. Tem gente que até chorou aí em cima do seu lado, Aninha. Não, imagina. Mais uma chorona do grupo, será? Ela disse que passou o dia todo cantando essa música para justamente não se emocionar hoje. Eu escutei 8 vezes. Talvez fosse 9, tivesse feito melhor efeito, né? Disse, vou jorrar tudo para não sobrar nada. Olha, ainda sobrou. Olha, sempre sobra, amiga. Que bom. Pouquinho. Bem, então vamos começar. Agora eu vou ler, né, a música, que é a música Tocando em Frente, do Almir Sater, né? Uhum. E aí, vamos lá. E aí eu vou passar a bola para um de cada vez falar quais são as impressões que tem em cima dessa música em relação à felicidade. Ando devagar porque já tive pressa. E levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito sei ou nada sei. E aí, seu Aloísio, vamos começar atrás para frente agora, né? Os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Qual é a impressão que tu tens em relação a esses 2 trechinhos da música? Então, essa música, eu gosto sempre de, antes de analisar a letra, assim, como qualquer mensagem, eu gosto sempre de analisar o título, né, da música, da mensagem, eu acho muito importante. Tocando em Frente. É uma música que, por exemplo, nos impulsiona para que a gente consiga superar todas as dificuldades que já tivemos e levando a nossa vida em frente.
Porque, por maiores que elas sejam, nós temos que seguir em frente. Vamos ter muitas dificuldades ao longo do caminho, mas a gente não pode se deixar vencer por elas. E quando ele fala que nesse momento, que ele anda devagar porque ele já tive pressa, significa que mudou o modo de ser. Porque a gente, muitas vezes, corre atrás de muitas coisas e poucas delas são importantes. Neste caso, com esta leveza, que ele já começando andando mais devagar, ele consegue levar um sorriso pela posição mais tranquila da sua vida. Porque lá atrás, correndo, talvez andando depressa, com muita coisa, ele chorou demais. Então, nesse momento, ele está levando aquele sorriso, um sorriso mais tranquilo, mais sereno, e traz para a gente, né, como ele coloca assim, ele se sente mais forte e mais feliz, quem sabe. Mais feliz, quem sabe, ele está fazendo até uma indagação para ele mesmo, ele se pergunta, né? Mas se sente mais forte, não está correndo tanto como corria, não está andando tão desenfreadamente, mas, quem sabe, mais feliz. Mas o grande final desse texto que você me passou agora, nesse momento, é aquela questão, né, que só leva a certeza de que muito pouco eu sei ou nada sei. Então, é o grande questionamento que nós ainda fazemos da nossa vida, né? O que eu sei realmente e o que eu não sei. Nós não podemos, pura e simplesmente, falar assim, olha, eu não sei nada, né, como se a gente ignorasse todo o nosso conhecimento adquirido. E o começo da música, ela traz essa reflexão para a gente. Lá atrás, andando depressa, chorando demais, ele chegou à conclusão que aquele momento já não era tão bom para ele. Então, para ser feliz e para ter a certeza de que realmente essa felicidade seria, ele tinha que fazer essas reflexões do que ele já sabia e do que ele ainda tinha que aprender, né? Aquela frase de Sócrates, né? Só sei que nada sei. Mas quando a gente fala só sei que nada sei, significa que você já avaliou todo o seu conhecimento anterior. E aquele conhecimento anterior não pode ser desprezado, porque ele é a base que te coloca na situação de hoje, que nos dá a oportunidade de buscar a nossa felicidade. Mas uma felicidade real, né? Não a felicidade do mundo aí que a gente corre aí abertamente correndo, o que a gente costuma dizer, né? Que nós corremos muito atrás de muitas coisas que não são importantes. Como aquele cachorro que corre atrás do carro, né? E chega o carro para, ele não sabe o que faz. Então, é um exemplo que traz para a gente buscar a nossa transformação, né? Daquela pessoa que corre que nem doido, desenfreado, para uma pessoa que anda mais devagar. E um paralelo também, este momento que a gente está passando nos trouxe uma reflexão muito importante para que a gente saísse daquele momento, daquela correria da nossa vida e fizéssemos uma viagem mais para dentro de nós mesmos, né? Muito bem, Sra. Luísa, obrigada. Eu acho que é a Babi, né? Se eu não me engano o nome dela, do Seis tá dando boa noite. A Jade dizendo que ela e a mãe dela está mandando um alô para todo. Beijo, Jade. Beijo para sua mãe menina também. Jade. Um cheiro no olho. E você, Rafa, quais são as colocações que você nos traz em relação a esses dois primeiros trechos da música? Fiz uma análise parecida. Aliás, nossas análises provavelmente serão parecidas. Mas a gente acabei percebendo que tem um quê aí de uma pessoa muito sábia, né? A letra, ela traz a história de uma pessoa, de um sábio, de uma pessoa que já viveu bastante, que carrega muita experiência, muita bagagem para conseguir perceber esses detalhes da vida que às vezes a gente não presta atenção, né? Então, essa sabedoria inclui, inclusive, essa questão da pressa, um dos ingredientes essa pressa. Então, ele não tem mais pressa. Ele aprendeu que as coisas fazendo devagar, elas vão ter talvez o efeito que ela gostaria que tivesse em sua vida. E talvez por pressa, ela tenha se machucado nas escolhas, tenha feito coisas erradas e depois se arrependeu e aprendeu que precisa ser mais cadenciado, ser mais devagar. Essa questão do sorriso foi uma colocação muito boa do Aloysio, de que hoje a pessoa pode sorrir mais e antes talvez ela era muito mais tristeza, muito mais choro.
E a gente vê muito isso hoje, né, nas pessoas, querem as coisas tudo para ontem, imediatistas, e essas pessoas se machucam nos relacionamentos, se machucam nas coisas que elas fazem no dia a dia e depois ficam com aquele arrependimento. Então, fazendo as coisas mais devagar, ela talvez traz essa lição de que a gente consegue atingir os nossos objetivos e viver um pouco mais feliz, que é um dos destinos que a letra da música traz pra gente. E essa dor que ele traz, quando ele diz que hoje se sente mais forte, ele se sente então fortalecido por conta dessas dores que machucaram ele no passado, né? E nós somos assim. Se a gente for fazer as análises do que nos machucou no passado, a gente se fortalece na dor quando a gente aprende, quando a gente entende o porquê daquela dor. E aí, sendo assim, a pessoa se sente feliz, se sente pleno, né? Se sente agradecido. E ela percebe que nós estamos nesse constante aprendizado. Essa frase do pouco sei, só leva a certeza de que pouco sei, né? Nada sei, é justamente de que estamos em constante aprendizado. Que nós precisamos ser humildes, que nós precisamos entender, reconhecer que a gente nada sabe. E quando a gente fala nada sabe, é nada sabe em relação às verdades do universo, sejam as questões materiais, quanto as verdades do universo nas relações espirituais. Então, a gente está em constante descobrimento, né? Descobrimento de nós mesmos e das coisas. E a gente aprende junto com o Espiritismo que conforme a gente vai evoluindo, nós vamos descobrindo e tendo acesso a novas coisas. Assim foi com o próprio Espiritismo. Então, a frase de que nada sei, de que pouco sei, é justamente uma declaração de humildade, de que todas as oportunidades elas são bem-vindas e que a gente tem que tirar a melhor lição delas. E que pode ser uma verdade nossa a partir daquele momento, né? Muito bom, Rafa, obrigada. O Alberto chamando a gente de amores. Oi, meu amor, boa noite. Pensamento espírita também, desejando boa noite. Alberto, quanta gente linda, obrigada, amiga. Todos somos belos, né? A amiga espírita, eu literalmente levei tombos fenomenais. E aprendi a andar mais devagar. Aprendemos a cada dia. Quando a gente anda apressado, né? A gente tende realmente a tombar, cair, não saber nem onde é que tá pisando, né? E você, graciosa, nossa Barbie, quais são as suas colaborações? O que acrescentar depois de falas tão belas, né? Tão profundas. Deixa do teu show. Deixa eu dramatizar, mulher. Senão Wagner Assis não me chama pro filme. Bom, mas enquanto você narrava, descrevia a letra, aí eu pensava nos extremos entre o rápido e o devagar, mas eu pensava no processo. Eu pensava na decisão de que aquele era o momento do chamado íntimo, de que agora não dá mais. Atitudes iguais, resultados iguais. Se eu desejo algo diferente, eu preciso ir por outros caminhos. Eu preciso adotar outras perspectivas. Talvez abrir mão de determinadas paixões, de determinados sonhos, que em essência não me trariam os resultados que eu de verdade necessito. Talvez os que eu desejasse, mas não os que me são necessários para o meu crescimento, né, interior. Então eu meditava sobre isso, sobre o processo, o quanto é difícil essa tomada de consciência entre esse momento. Não existe um crivo, agora é o instante certo. É algo que sempre vai ocorrer devagar. São pequenas coisas, pequenas observações, pequenos sentimentos. Não dá para discernir qual foi o instante exato. Mas, em geral, nós começamos a nos sentir sufocados por sentimentos que não compreendemos, indignados, mais do que o que deveríamos, irritados até. Por quê? Porque os convites à mudança já nos são ternos, nós já os acolhemos no coração. Sentimos que é hora de mudar a marcha, de adotar um outro ritmo. E não vai ser na base da pressa que grandes construções e sólidas construções vão ser erguidas. Tem que ser tudo com muita calma, com muita cautela
e com muito sentimento envolvido. Caso contrário, nada disso se sustenta, vai ruir em algum momento. E não é essa a transformação que nós desejamos, né? Nós desejamos uma transformação que nos mude internamente, que reflita para o mundo e que, na medida do possível, também seja exemplo, né? Para que outros nos observem e digam: olha ali, aquela pessoa não era daquela forma. Ela se transformou, ela de algum modo está diferente e aparentemente está dando certo. Vamos prestar um pouco mais de atenção? Então, qualquer mudança nunca é só por nós, né? Também é por quem nos observa. Olha, e ela disse, não tenho mais nada a acrescentar. É modesta, gente. Eu não caio mais no papinho dela, né? Nem eu não sei. Ah, Luísa, olha, tem 3 pessoas na tela que não caem mais no teu joguinho. Não, a gente já conhece, né? Já conhece. Bem, então, obrigada, Graça, amiga. Vamos continuar. Vou continuar a leitura da música. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. E agora, Rafa, comece você. O que é que você traz pra gente em cima dessas 2 estrofes? Eu posso dizer que é a parte mais gostosa da música, né? Para nós que tem pensamento de gordo, né? De comida, massa e maçã tá ótimo. Tô satisfeito já com esses 2 ingredientes. Ainda vai ser uma massa com maçã, então, pelo amor de Deus, que delícia. Talentosíssimo. Eu acho que essa parte nos traz a questão da importância da gente conhecer das coisas e saber sentir as coisas. Né? Conhecer e saber sentir, porque a gente pode conhecer, mas não presta atenção, não faz a coisa com cuidado. Né? Estamos aqui conversando, mas eu não tô desligado, não estou atento, não estou prestando atenção. Eu tenho que sentir aquilo. Então, ter mais cuidado com isso, porque isso é uma coisa que vai me enriquecer como pessoa, né? Fazendo isso, a gente consegue dar um valor devido a todas as coisas que a gente faz, as coisas que nos cercam, as coisas que estão ao nosso redor. E aí a gente consegue aproveitar os pequenos momentos, inclusive, de felicidade que a gente tem. Então a gente tá vivo respirando. Né? Olha que oportunidade que nós temos. Sentir aquela brisa no rosto, ver um pôr do sol lindo. Então são coisas que estou falando de questões naturais, mas tantas coisas que nos cercam que dá para colocar. É o sabor das massas também, né? Das maçãs, degustar a alimentação que a gente tem no nosso dia, sentir a chuva cair, dar o valor daquilo. Então são as coisas pequenas que a gente pode buscar a felicidade nelas. Né? E fala também da necessidade que o amor traz à vida, né? Na questão que fala de sentir o amor para pulsar. Né? A gente tem que o amor, aquele calor, aquela energia que nos faz movimentar, que nos faz ir para frente, que a gente possa sentir isso, né? E não viver vidas superficiais de relacionamentos com as pessoas, que a gente consiga ter paz de coração, para a gente conseguir ter a tranquilidade também dita, e a gente só consegue viver em paz quando a gente está sereno, quando a gente está tranquilo, quando o nosso coração também permite estar assim. A receita Parece que o Rafa deu uma travadinha. Para que a gente consiga fazê-las acontecer. Certo. Tu deu um pouquinho de travadinha, mas tu concluiu o teu pensamento. Foi agora no finalzinho, né? Foi para dar o tchan. E você, amiga Grace? Antes da Grace começar, eu vou ler aqui um comentário da Aldenice Lacerda. A pressa faz com que a ânsia de vivenciar intensamente os momentos não retorne, né? Não retorne. E o conhecimento daquilo que realmente importa para nos conhecermos e assim evoluir. E aí, amiga Grace, o que é que você traz pra gente? Eu levei por uma interpretação algo em acordo com o Rafa e um pouquinho também algumas discrepâncias. Primeiro, a importância dos contrastes. Somos seres duais. Em geral, reconhecemos uma coisa pelo oposto.
Sabemos a importância, sentimos a importância da saúde quando o momento de doença nos visita. Sabemos a importância da felicidade ou da alegria quando uma grande tristeza nos abate. Então, algumas pessoas falam da felicidade como algo fugaz, mas, na verdade, a felicidade é a realidade perene. Isso já nos é assegurado no livro dos Espíritos, quando os Espíritos nos falam das leis naturais, a lei de Deus, diz que elas são eternas e imutáveis e que elas existem para a nossa felicidade. Então, a felicidade é algo perene e é algo concreto. O que não acontece de termos esses períodos de que nós não a sentimos, aparentemente, na verdade o que está acontecendo é que nós estamos negando a felicidade. Ela continua existindo, as motivações existem, mas nosso olhar está direcionado para outras coisas. Está direcionado, por exemplo, para as maçãs, se remetermos às tentações. Está direcionado às tentações do mundo, ao dinheiro, a um bom emprego, a um relacionamento afetivo, ou seja, coisas que estão de fora, não são nossas de verdade, não nos pertencem. Em determinado momento, já não estarão conosco, teremos que deixá-las. Se quer o corpo é nosso, é um empréstimo bendito, mas ainda assim um empréstimo. Então, existe uma diferença entre a felicidade e a alegria. A alegria é um estado de ânimo. Não vamos confundir com a felicidade, que é algo perene. É algo mais que vem de Deus. Então, vem essa diferença. Entre conhecer as massas e as maçãs, eu fui por esse ângulo de as seduções do mundo, aquilo que nos atrai, que nos distrai até. E a questão das manhãs, a passagem do tempo, né? O transcorrer dos dias, dos anos, das décadas, que vão trazendo junto com si alguns aprendizados, né? As experiências necessárias, alegrias e tristezas. Muito bom, Graças, o seu posicionamento, né? A sua forma de interpretação desses trechos. E você, Aloísio, o que é que você traz para a gente? É interessante que ele trabalha com duas palavras parecidas, né? Manhas e manhãs, massas e maçãs. Saindo das questões, né, alimentar, mas se a gente pensar na contraposição das palavras, quantos de nós não fazemos manhas ao longo da nossa vida? Quantas manhas? E quantos de nós observamos as manhãs? Acordamos cedo para ver o nascer do sol, ou observamos talvez um pôr do sol. E quando também, né, quando ele vai falar do sabor das massas e das maçãs, você realmente, quanto de nós conseguimos fazer uma refeição prestando a devida atenção naquela alimentação que você está comendo, degustando aquele alimento? Muitas vezes as pessoas, principalmente quando vão em cidades grandes, comem rapidamente aquele fast food, olhando às vezes para a televisão, então vai comendo desenfreadamente, não presta atenção. Então, quando você está andando devagar, realmente, quando você está mais devagar, você aprecia as coisas. Você aprecia a alimentação, você aprecia o nascer do sol, você aprecia o pôr do sol, te dá uma outra realidade de vida. E quando ele vai para essa questão do amor, o amor, para poder pulsar, pensar no pulsar, a gente lembra do universo. Então, não é o amor que a gente fala assim, como dentro daquela classificação do amor, né? Eros, Filhos e ágape. É o amor ágape, na verdade, né? O amor essencial. O amor que Deus, né, que Jesus tem por nós. Aquele amor que ele veio trazer para nós. Nessa pulsação do universo. Então, não aquele amor egoísta, o amor possessivo, meu, todinho meu, né? Que é o amor, é o Eros. Mas aquele amor sublime, aquele amor que você ama a todas as pessoas indistintamente, independente de sexo, de posição social, de cor, de raça, tudo isso. É o amor que a gente vai ter pelo universal, né? E o que é muito bonito
que ele coloca aqui, né? Percebe que cada estrofe tem sempre alguma coisa do sorriso. E aí ele fala que é preciso paz para você sorrir. Então, como que é preciso paz? Você tem que estar em paz. Não sorrir assim da boca para fora, mas sabe quando aquele seu sorriso, que você está bem com você, que você contagia, que você já adquiriu aquela paz de espírito, aquela serenidade. Então, o seu sorriso não é aquele sorriso amarelo, aquele sorriso para agradar, é o sorriso sincero. Quando você chega, às vezes, uma pessoa te atende bem, você fala bom dia, mas aquele bom dia de coração, de sorriso aberto, franco e sincero, que eu costumo dizer que o sorriso, ele abre não só portas, mas também janelas e escancara a nossa casa, quando ele é feito com amor. E, para finalizar essa estrofe, né, a chuva para florir é a essência, né, da transformação de todos nós. A chuva que cai, muitas vezes ela chega de uma forma meio transformadora, né, meio brusca, mas ela tem a razão de fazer o quê? Fazer florir toda a nossa natureza. Vocês estão percebendo que eu não estou falando nada, né? Eu estou só babando o nível de interpretação que esses meus amigos e essa minha amiga tá trazendo pra gente. Eu estou encantada. A gente vai criar uma situação para fazer o inverso, né, Graça? Vamos. Porque tá fácil para ela, tá muito fácil. Não, Claro. são 4 pessoas, né? Eu já sou papagaia demais, gente. A gente faz o seguinte, ó, sábado que vem a gente inverte. Nós 3 ficamos olhando e só você fala. Não, querido. Beleza. Olha, o Cristiano falando quanto aprendizado, o Alberto, maravilhosas interpretações, o Rafa, né, complementou o amor fraternal, esse amor mais sublime, né, que um dia nós todos iremos chegar em ter esse amor para todos. Ô, Aninha, eu tô vendo aqui que a Suzana fez um comentário que as máscaras estão ruins para ver o sorriso. Mas a gente não precisa somente... Nós podemos sorrir com os olhos, com gestos, não apenas com os lábios. Claro, facilita e muito quando você sorri. Mas a gente consegue sorrir com os olhos. E eu tenho uma... E os olhos são o espelho da alma, né? E eu tenho uma coisa para compartilhar com vocês, por favor, não me julguem, tá? Mas a gente, nessa pandemia, a gente tá aprendendo a olhar diferente para a beleza, né? Então, os olhos se tornaram mais expressivos ainda do que era antes. Tanto que, às vezes, eu fico assim, nossa, mas que pessoa de olhar bonito, né? Minha Nossa Senhora, assim, penetra a gente, né? Cativa. Quando tira a máscara, eu digo, meu Deus. Então, a gente está aprendendo a justamente ver outro tipo de beleza, né? Essa beleza interior que as pessoas trazem, né? Que a gente sente no olhar, no sorriso, na energia, né? Então, vamos continuar. Estou amando a interpretação de vocês. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Grace, pode começar dessa vez? Posso? Pode sim. Vai lá, amiga. Mais uma vez um jogo de palavras muito interessantes, né? Que nos remonta a caminhada, a jornada, ao tempo empreendido, a todos os esforços envolvidos e ao período de reflexão, que tudo isso não deve estar imbrincado, né? Para que o produto final, em verdade, não seja final, é o produto de uma etapa voltado à eternidade, porque nós somos seres perfectíveis, não somos perfeitos ainda, mas o caminho está traçado, né? Para essa meta, Deus sonhou que seríamos. Afinal de contas, somos sonhos concretizados de Deus. E espero que todos se percebam dessa forma, porque tudo aquilo que nós desejamos, que nós direcionamos energia, pensamento positivo de que vai dar certo, nós sonhamos. Então, a partir do momento que somos realidade, estamos aqui, fomos criados simples e ignorantes, estamos rumando a perfeição, então nós somos sonhos sendo concretizados, né, de Deus. E essa é uma das mensagens. A caminhada é difícil, é dolorida, exige uma série de recuos também. Ninguém consegue percorrer uma longa estrada sempre em linha reta. Existe, às vezes, a necessidade de curvas, de atalhos. Alguns escolhem os atalhos que não são lícitos. Estão errados?
eu diria que, na verdade, estão mais equivocados. Porque quando a verdade nos visita a consciência, não é mais o que o outro diz, o que o outro aponta. É o que a gente já não consegue mais fazer sobre pena da própria paz de espírito. Então, quando se chega nesse ponto de desejar mudar, todo o universo conspira a favor, né? A espiritualidade nos auxilia. E, por outro lado, os testes vêm. Desejamos paciência, ela não vai cair do céu pronta, empacotada, vamos lá, abrir o pacote e toma. Não, virão situações que irão competir para que desenvolvamos essa paciência. Então, desejamos alegrias, as tristezas nos visitarão, os testes também, para que tudo aquilo que nós vivenciamos traga um arcabouço, traga toda uma base para que nós aprendamos a discernir o que funciona e o que não funciona, que possamos exemplificar também para outros que estão nos observando. Então, a caminhada é difícil, é dolorosa, e é para todos. Não estamos aqui na condição de mais ou menos sofredores do que uns ou outros. Todos estamos mais ou menos no mesmo nível, no mesmo barco, enfrentando uma situação ou outra que parece ser difícil. Enquanto alguns estão enfrentando problemas de saúde, outros estão lidando com a dor do luto. Em essência, é um convite a um novo olhar sobre algumas situações que nos são trazidas para nosso engrandecimento. Não vou dizer que a princípio podemos achar bom, porque não achamos, a hipocrisia. Relutamos, brigamos, chegamos ao ápice de discutir com a espiritualidade que isso não está certo, que houve algum equívoco no planejamento reencarnatório, que revisem lá porque está errado, eu não mereço aquilo. Mas a verdade é que a consciência atesta. É o momento de enfrentar o que muito nós adiamos. E a gente quer abrir reclamação no PROCON, né? Não, eu vou no PROCON porque tem um negócio que não foi abusivo. A Miera falou, eu também entendo como mensagem para não confundirmos com coisas que são parecidas, como, por exemplo, grafia. Como, por exemplo, a grafia, massa, maçã, mãe, amanhã. Verdade, né, Miera? É uma boa interpretação essa sua, né? Que a gente tende a confundir as coisas, né, na encarnação. Às vezes a gente pensa que é amor, mas é paixão. A gente pensa que a felicidade é nas posses, mas não é, né? A gente pensa que a grama do vizinho é mais verde que a nossa, mas a grama é sintética. E minha tia Márcia, beijo, tia, ela perguntou se vai ter música. Tia, a senhora chegou atrasada, pelo visto, né? Mas aí, vamos beijo ver pra se sua tia, que eu tô na lista do fã-clube dela. Olha, tá vendo? Só tem mais um sobrinho. Vou cobrar aluguel, porque tá demais o negócio. Tá demais o negócio. Mas, de repente, né, tia? Se ele for sobrinho suficiente da senhora, eu acho que ele vai dar um play aí, um playback. É que a briga é boa. O Júlio e o Lucas são um páreo duro. Não, eu tô arrumada. Aí a Árida com esses dois. É difícil, né? Olha, ela falou, adoro o Rafa. Pronto, beijo. Agora eu tô arrumada. Beijo pra tia Márcia. A Árida falou, sustentai, Pai Nosso, nossa esperança em meio às provas e expiações de nossa vida. E fazei sempre crescer, evoluir em santidade e em conversão. Gratidão sempre. Ó, posso fazer um comentário? Pode. Meu irmão tá vendo a live aí. Peguei ele, porque minha mãe tá vendo e meu irmão tá vendo por obrigação do lado dela. Aí ele escreveu, acabei de ver uma mensagem que ele mandou pra mim, escreveu assim, essa graça é caceta. Caceta é uma gíria que a gente acaba usando lá, é porreta. Amiga, você tá que tá, viu? Então, seu Aloysio, fala aí pra gente da sua interpretação. Ô, Rafa, você tá vendo por que a gente encarnou nela, né? Ah, mas a gente gosta, Tem né? razão, né? A gente gosta. Existe alguma coisa por trás que a gente não conseguia entender, mas tinha uma razão sim, né? Pois é, tinha que ter, né? Precisava. Gente, ainda bem que vocês Não, que bastidor, né? Já foi, né? Já foi, chega. Já foi essa era. Deixa a formiguinha trabalhar quieta no bastidor. E formiguinha. Pior que ela fala isso, mas ela já se acostumou também. Essa é a grande verdade. Já. Ela gosta. Drama. Eu conheço já. Ela gosta. É charme, é charme. Wagner Assis já entrou? A gente só ignora ela. Ei, Wagner Assis já entrou?
Ainda não, amiga, mas eu vou mandar seu currículo para ele, tá? Ela Bora lá, Sá Luísa. tá louca para atuar nos missionários. Tá. Então, o que é interessante nesse trecho aí é o seguinte, né? Nós estamos vivendo, e como estamos vivendo? Alguns vivem, outros sobrevivem, outros existem. Então dá para fazer uma série de questionamentos em cima disso. Mas a vida ela é relativamente simples. Já pararam para pensar que a vida ela é simples e a gente complica a nossa vida, colocando tantos pesos desnecessários? E o que ele coloca para a gente é que é muito tranquilo. Cumprir a vida, ou seja, levar a nossa vida, é simplesmente compreender a marcha da vida. Não em querer nadar contra a corrente, seguir o rumo, seguir o fluxo, sabe? Porque às vezes a gente quer, né? Tem todo um cardume de peixes nadando naquela direção. A gente quer ir contra a maré. A gente quer trabalhar contra. Mas não... não, mas por que eu não posso pensar por esse lado? Posso pensar por esse lado, mas analise a situação. Por que todo mundo está indo para aquele lado e você quer ir contra? E aí, o esforço que você vai fazer, imagina nadar contra uma correnteza. Você vai até conseguir atingir o outro lá, onde você está pretendendo chegar, mas você vai ter um esforço enorme. E a vida ela tem que ser simples. Como ele fala, compreender a marcha, né? Estava até ouvindo a análise que o Simão Pedro de Lima fez sobre essa música que ele fez no programa Esferas da Vida. Fantástica. Não dá nem para a gente chegar aos pés que o Simão, do jeito que ele analisou. Mas como ele colocou um exemplo muito claro, o carro tem as marchas. Então vamos supor, você tiver que subir o morro, você vai ter que subir com uma marcha mais pesada. Uma primeira, uma segunda. Depois, quando você está num local mais plano, você pode estar usando uma quarta, uma quinta, uma sexta até, dependendo da situação. Então, de acordo com o terreno, você usar uma marcha. Então, isso que ele coloca nesse aspecto da marcha, né? Compreender a marcha. Se naquela situação que exige, por exemplo, que nós estamos passando hoje, um recolhimento, a gente estar mais voltado para nós, respeitarmos as leis, as recomendações das autoridades de saúde, né? É o momento da gente respeitar a marcha. Não dá para a gente ser o diferente nesse momento. Então, a nossa vida ela é simples. Nós que precisamos mudar o foco, mudar a direção. E uma coisa que é muito interessante, aí entra a sabedoria do velho boiadeiro, como o Rafa colocou lá no começo. A música ela tem uma sabedoria incrível. O velho boiadeiro, levando a boiada, ele vai tocando os dias, né? Então até uma troca, né? O Simão faz uma análise muito interessante, que ele fala, quem toca seria tocar a boiada e a gente leva os dias, mas nessa troca que ele faz para a gente uma reflexão profunda, né? Chegando até o momento de falar assim, que por essa estrada ele vai, a partir do momento que ele está caminhando por uma estrada, e ao mesmo tempo sendo uma estrada eu sou quando eu conduzo as pessoas. Então, é uma reflexão muito profunda. Eu acho que a essência maior dessa mensagem está aí. Isso na minha opinião, né? Muito bom, Sá Luísa. Pode. Que nós somos tendenciosos a interpretar as dificuldades como atreladas à privação da felicidade. Mas vamos tomar o exemplo maior aqui na Terra, né, que já esteve aqui, Jesus. Ele poderia ter tudo o que necessitasse, desde material até outras esferas, ele poderia. E mesmo assim, ele usufruiu de tanta simplicidade, de tanta humildade, que nas pregações dele, durante o dia, ele estava entretido em divulgar a sua palavra de amor, o seu exemplo vivo do amor vivenciado. E durante a noite, quando não existia um convite para pernoitar em uma ou outra casa, ele dormia nas grutas da região, ele que estivesse com ele. Veja bem, alguém que poderia ter qualquer coisa de material, poderia ter um lugar sólido, de riquezas. Olha qual foi o exemplo que ele buscou, a simplicidade e humildade, para mostrar que mesmo na privação, mesmo na dificuldade, aquele momento é oportuno para o nosso crescimento, que o nosso olhar não deve ser naquilo que pode ficar na terra, mas aquilo que pode nos elevar ao céu. Muito bom. Aí, tá vendo como ela é?
Eu não preciso nem falar, né? Sim. Né? Eu estudo, Rafa. Não, eu sei que você também Tchau, tem algo Rafa. pra falar, Rafa. Você sempre tem algo aí escondido na manga. Fala aí pra nós. Eu enxerguei assim, de que a gente tem que... A gente aprendendo, né? A orientação, a instrução que ele acaba trazendo é de que a gente tem que viver a vida, que viver a vida é viver. Voltando àquela questão do sentir que eu trouxe. Sem remorso do passado, porque ele está falando para seguir em frente, né? Tocando em frente. Então, sem o remorso do passado, sem se prender, sem ficar remoendo, porque a gente sabe o quanto que isso atrasa o nosso processo de evolução, quanto isso nos prende. Então, ele fala para viver o presente. O que é o presente? A dádiva. Né? Que a gente consiga viver o presente tocando em frente. A vida segue um fluxo, que é esse... Oh, meu Deus, deu branco. Compreender essa marcha, né? Entender o caminho que ela leva, o ritmo que ela leva. Então, seguir esse fluxo. E aí, às vezes, a gente acha que está errado esse fluxo, que tinha que ser mais rápido, ou tinha que ser mais devagar, ou tinha que ser mais para a direita, ou mais para a esquerda. Mas a gente tem que entender que tudo está de acordo, complementando com o que a Graça disse no final, da nossa necessidade. Que cada um de nós tem a nossa necessidade. Então, cada um tem o seu fluxo, tem o seu caminho a seguir, né? Tem a sua estrada. E voltando a essa questão do velho boiadeiro, né? Não é o novo boiadeiro. Não é o boiadeiro, é o velho boiadeiro. É o sábio, é o conhecedor. Aquela pessoa que já está calejada, que já aprendeu bastante, que já sabe como fazer com que toque a boiada sem perder os bois pelo caminho. Então, a gente traz a experiência de novo nessa parte. Ele sabe fazer aquele seu trabalho com excelência. Sabendo que a estrada é longa, né? A estrada é longa, mas entender que essas dificuldades que aparecem, que a gente compreenda elas e que a gente seja resiliente. Por isso que a gente não se prende a ela, por isso que a gente toca em frente. E a estrada que nós vivemos é a estrada que nós fazemos, né? Estrada eu sou, eu faço a estrada, eu faço o meu percurso, eu faço o meu caminho. O caminho que eu vou, que é o objetivo que eu vou direcionar é aquele que eu escolhi. Aí entra o livre-arbítrio que a gente tem. Muito bom, gostei. O pessoal aqui também tá gostando dos comentários, viu? Maturidade, né? A Ari da Costa falou que o velho boiadeiro traz essa maturidade, né? De quem já viveu Perfeito. muito, né? E maturidade tanto física, né? Como também espiritual. Meu pai sempre diz, minha filha, a gente vai ficando velho, a idade vai pesando e a gente vai deixando de se irritar por coisinhas que a gente se irritava muito fácil na juventude, né? Então, a maturidade... A gente vira aquele meme, né, Ana? Você prefere ter paz de espírito ou razão? A gente escolhe, a gente já entende mais esse memezinho, né? Esse cartunzinho. É verdade. Vamos lá. Estrada eu sou. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz, de ser feliz. Rafa, continua, mano. Tu terminou de falar, dá pra tu continuar também. Quais são as tuas percepções? Aqui entendo que ele diz que a vida é cíclica. Né? A vida é sempre... Porque um dia a gente tá bom, no outro a gente não tá tão bom, no dia a gente tá mais ou menos. Num dia a gente vai sorrir, no outro dia a gente vai chorar. E que a gente tem que ter aquela resiliência lá, né, do velho boiadeiro na estrada. As nossas idas e vindas, elas são cíclicas. E nós somos cíclicos internamente. Né? Nós somos seres mutáveis. Nós compreendemos as coisas de um jeito hoje e amanhã, se nós nos permitirmos, vamos entender as coisas de um outro jeito. Então, que a gente também se permita essas mudanças e volta lá do nada sei, do pouco sei. Ele faz uma correlação de novo. E que a gente consiga entender essa necessidade que cada um tem e que nós saibamos separar que cada um é um. Que cada um tem a sua essência, a sua história e que nós não caiamos no julgamento de tentar interpretar a vida do outro pelo nosso olhar. Né? E entra um pouquinho do ingrediente de empatia.
de que todos nós temos as nossas virtudes. Todos nós temos as nossas virtudes. E qual que é a minha virtude? Qual que é a virtude que o Rafael tem? Quais são as virtudes que a Ana tem, o seu Aloysio tem, que a Grace tem, que todo mundo está acompanhando tem? A gente consegue perceber quais são essas nossas virtudes? Porque esses nossos dons, essas nossas ferramentas, elas são as ferramentas que vão ser as ferramentas transformadoras da nossa vida em busca dessa felicidade, para ser feliz. Gostei, achei fofa. A Arida falou, velha não, idoso. Vou anotar aqui você pro meu pai, porque tem uma galera que tem dificuldade, né, de se achar idoso. E você, Graça, o que é que você traz pra gente desse trecho da música? Complementando um pouco o que o Rafa já nos trouxe brilhantemente, eu diria que um alerta. Somos filhos de Deus. A essência de Deus está em nós. Se Ele que criou tudo e transforma tudo, nós somos transformadores também, somos criadores. Então, em plano menor, mas somos. Então, está em nós um potencial incrível de transformação, de lançar um novo olhar e de movimentar nesse sentido, nesse novo olhar. E agora eu vou abrir o baú de histórias, porque eu sou dessa, né? Vocês já sabem. Com o martelinho? Vai trazer o martelinho de novo? Ai, meu Deus. Já se cala e e você tá aqui para lembrar dessa história do martelo. Ah, amiga, eternizou, sinto muito, tá? Bom, vamos lá. Tem um pouco de correlação. Remontando a toda aquela história que eu não vou entrar em detalhes, que vocês já conhecem, né? Quem acompanhou aquela outra live. Longo tempo internada, cama do hospital e tal e tal. Meio que entre as consequências posteriores, eu acabei machucando os dois pés, direito e esquerdo. Então, diabética, o processo não foi muito tranquilo. Então, começou a necrosar e nós não conseguíamos vencer essa necrose. Fazíamos remoções diárias. 2 meses depois, a situação estava muito pior. O prognóstico era realmente amputação em pouco tempo. Não tinha como correr disso. E foi interessante nessa época, porque eu me lembro que eu estava começando a frequentar a casa espírita aqui, e fazia tão pouco tempo que eu estava lá, mas eu já havia conquistado amizades tão profundas, tão verdadeiras, que quando eu chegava, uma coisa que eu não aceitei foi cadeira de rodas na época. Eu cismei que eu iria me recuperar, e se não me recuperasse, estava tudo bem. Depois veríamos como ficaria, mas naquele momento ainda estava em condição de andar. Então, andava na ponta dos pés, feito bailarina. Foi um estágio muito fofo, inclusive. Bem baixo de bailarina. Quando eu chegava na casa espírita, aconteceu de eu encontrar dessas pessoas e elas caírem no choro. Um sentimento de empatia tão profundo, né, de uma amizade já entrelaçada, que elas caíam no choro. Elas tentavam me consolar por algo que elas achavam que ia acontecer. Em contrapartida, o que acontecia? Eu que estava vivenciando aquilo, era quem precisava consolar as pessoas. Então, foi um momento muito rico disso. E nessa época, como as coisas só pioravam nesse sentido, então precisamos procurar o cirurgião, né? Um cirurgião vascular. E foi aí onde eu conheci outra pessoa maravilhosa, da qual eu não vou esquecer, está arquivado no arquivo mental, não tem como. A secretária desse médico, Márcia. Quando eu cheguei lá, andando nas pontas dos pés, né, e já com problema visual e tudo, e enfrentando minhas dificuldades, mas já me adaptando tranquilamente. Quando eu olho para a criatura, ela não tinha um braço. Mas pense aquela pessoa que você vem no corredor, do outro lado você já está escutando o sorriso, a gargalhada dela, extremamente autoastral. Quem chegava lá cabisbaixo, porque em geral as pessoas que iam para aquele consultório, né, marcar a cirurgia, não iam para algo positivo, digamos assim. E ela era a alegria do consultório. E não era aquela posição de coitadinha, eu vou fazer menos trabalho, eu vou me dedicar menos porque eu tenho uma limitação. Pelo contrário,
2 secretárias, mas ela é aquela que movimenta geral, que faz tudo, computador, tudo lá. E ela começou, ela só trabalhava no período da tarde. Aí ela narrando lá. Ai, hoje a manhã foi muito movimentada. Varri a casa, passei o pano, fiz o almoço, cuidei dos meus 4 filhos, depois deixei no colégio e vim trabalhar. E eu ia na minha cabeça somando, mais um, pera ainda, só com o braço, mas calada, né? Calada naquela tentativa de eu não vou perguntar, porque isso pode implicar em desrespeito. Mas eu, gente, como pode isso? Sem um braço. Aí eu disse, como você vem para o consultório? Ah, no meu carro. Aí pronto. Aí foi a gota de... Me disse, criatura de Deus, como você consegue? Ela disse, já são 19 anos. Não tem mais dificuldade, não. Eu estranharia se de repente eu tivesse o braço. E aí ela começou a conversar comigo, porque ela ficou, assim como eu fiquei impressionada, né? Como ela estava se portando daquela forma com a limitação, ela ficou impressionada como eu estava me portando lá, caminhando na ponta dos pés e sem enxergar. E daí fomos cada uma para a sua casa. Uma semana depois, volto ao consultório e começamos a conversar. Eu, Márcia, me desculpe, eu não resisti. Mas eu fiquei tão impressionada que lá em casa eu fiz um teste. Durante um dia eu não usei o meu braço. Eu fiz tudo só com o braço. Olha. Eu não consegui. Como é que tu consegue? Ela disse, mulher de Deus. E eu não botei, não foi um tampão nos meus óculos para não enxergar nada. Queimei o almoço. Eu não acredito, não. Ela disse, queimei, a galera lá em casa tá toda com raiva de mim, diz que eu tô ficando doida, como é que eu boto venda nos óculos para não enxergar nada, tá todo mundo sem almoço, a gente teve que comprar quentinha, todo mundo revoltado. E com isso, a gente conversando e trocando essas figurinhas, né? Cada uma com sua dificuldade, mas lidando com tanta naturalidade, não percebemos que o consultório, o pessoal estava todo nos observando lá. Quando a gente se dá conta, tá meio consultório chorando, emocionado. Por quê? Meu Deus. Qual era a lição? Cada um tem o fardo que pode realmente carregar. Quando nós temos essas lições evangélicas, que nós pensamos, são as morais evangélicas, é o que Jesus deixou, mas colocar em prática é muito difícil. Não é difícil, não. Nós podemos colocar em prática, sim. Exige um bocado de esforço, exige adaptação, exige renúncias. Mas quando a gente precisa, e segundo, a partir dessa necessidade, a gente traz aquilo para o dia a dia e lança um outro olhar, tudo se torna extremamente possível e mais leve. Então, estávamos lá. Nem eu conseguia me colocar no lugar da Márcia, enfrentando aquelas limitações, e nem ela conseguia se imaginar no meu lugar. E no final das contas, estávamos nós lá trocando figurinhas e rindo das trapalhadas que cada uma cometeu, porque minha mãe disse que eu estava ficando doida, que era que estava acontecendo, que eu estava fazendo tudo com o braço preso em casa. Era mais um dia comum na vida de Graça, né, Graça? Pois é. Então foi isso. 4 cirurgias depois e tudo deu certo. Continuo com meus 2 pezinhos fofos aqui, deu certo. Final feliz, porque toda história minha tem final feliz, tá, gente? Eu não aceito outro. Graças Aí você a Deus. reclama e abre uma reclamação lá no Procon, né? Um processo. Tchau, Ô, Luiz. Aninha, Oi. antes de o Luiz falar, lembrei de uma outra história, aproveitar que meu irmão e minha mãe estão vendo. A história da Graça me lembrou outra coisa. Tu vai entregar eles, é? Não vou entregar eles, não. É que eles sabem, a gente dá muita risada dessa história. Quando eu e meu irmão era mais novo, a gente trabalhava numa contabilidade, e o dono dessa contabilidade, ele era cego de um olho. Então, no olho esquerdo, ele usava um olho de vidro. E às vezes, a gente ia de carro com ele para os lugares. E quando a gente andava de carro com ele, era um Deus nos acuda. Porque, não só porque ele era cego, mas porque ele era muito mulherengo. Então, ele passava uma menina bonita, o que ele fazia? Ele virava o rosto para ver, porque ele tinha que olhar com esse olho. Esse olho não enxergava. Então, assim, ele virava o olho e estava acompanhando. Ou seja, a visão periférica dele, 0.
Zero. Era um desespero para nós quando andava com ele de carro. Vocês não tinham a encarnação, não, de andar no Não, a carro gente com a tinha, pessoa a nossa assim? esperança é que o carro tinha o que a gente chama de PQP, sabe aquele palavrão? Aquele negócio que segura no carro. Em São Paulo a gente chama de PQP, tá? Segura o PQP aí, pra não falar palavrão aqui, que senão a Graça vai ficar brava comigo. Aí a nossa esperança era segurar no PQP e seja o que Deus quiser, porque tipo, se o cara passasse uma meia bonita, a gente já sabia que a gente estava num risco iminente. E o pior é que eu tô tentando lembrar qual é o nome mesmo do negócio e não vem, só vem esse. Então, é isso. Não, e o engraçado, mas só para encerrar a história, o engraçado é que o meu irmão recentemente pegou um Uber com esse cara. Ai, meu Deus do céu, depois de tantos anos ele virou motorista de Uber ainda, cara. Coitado dos passageiros. Deixa eu ver a pontuação dele lá. Pontuação boa. Eles não sabem que ele é cego de um olho, não sabem. O problema não é ser cego de um olho, o problema é não fazer o bom uso do olho bom. Coitado dos guias espirituais de vocês, devem ficar num estresse tremendo, né? Que nada, eles se divertem com essas histórias, isso sim. Ele tirando chegou barato lá da todo nossa espiritual, cara. né? E fica assim, rapaz, você não sabe o que aconteceu hoje com o meu protegido. É, tipo isso, e tira um sarro da nossa cara. É bem isso aí mesmo. E você, seu Aloysio, o que é que o senhor tem aí? Conte também aí sua visão, os seus causos. Abra o baú dos causos. Então, na verdade, eu pensei que eu fosse falar do tópico aqui específico, né? Eu falei, vocês estão falando tanta coisa engraçada. Não, mistura, o senhor então tá. faz a sua percepção e conta aí seu caso, porque tá todo mundo se entregando aqui. Nossa, eu não tenho caso. Então, na verdade é assim, ó, o que eu estava analisando nesse tópico final, complementando já que o Rafa e a Grace falaram, né? O que eu acho mais importante disso, principalmente nessa questão que um dia a gente chega e no outro a gente vai embora, é a questão da impermanência. Porque a gente não sabe quando que a gente chegou, não, tudo bem, a gente sabe quando chegou, mas quando a gente vai embora, a gente não sabe. Então nós temos que, cada um, tentar fazer a nossa vida o melhor possível. Para que a gente construa a nossa história, não para que a gente querer ser o melhor nesse contexto, mas fazer a nossa parte, cumprir a nossa tarefinha aqui da melhor forma possível. Porque a gente não sabe quando a gente vai embora. Então eu falo, se nós estamos aqui, é para ser feliz, nós não viemos aqui para sofrer. O sofrimento, é aquilo que a gente fala, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então nessa questão, nós podemos, e eu lembro muito da questão do Jerônimo Mendonça, porque ele se vitimizava muito com a sua situação. E como a Grace faz, inclusive, com as piadas que ela faz sobre as situações que ela vivencia, o Jerônimo, quando foi uma vez no Chico, o Chico falou para ele deixar de ser coitadinho. E a partir daí ele começou a contar causos e casos das suas coisas que acontecia com ele. E começou a fazer graça da própria desgraça dele. E deixou a vida dele mais leve. Então, aquilo que eu falo, não são as dores que te fazem sofrer, mas como você encara essas dores que pode te fazer uma pessoa menos sofredora e mais feliz. Porque cada um de nós, né, é capaz de ser feliz, de acordo com o que a gente vai ver, de acordo com o que a gente vai olhar. É a grande diferença da nossa, de encarar a vida, né? Levar a vida de uma forma mais leve e mais feliz. Aquilo que vocês falaram, né? Você quer ser feliz ou ter razão? É uma frase que até ontem uma amiga minha, no ambiente que eu trabalhava, eu usava muito essa frase, mas eu pouco empregava essa frase. Sabe aquilo que você fala assim, você dá o conselho, mas você não usa o conselho? E ontem eu estava falando com ela, fazia tempo, era aniversário dela, fazia tempo que eu não conversava com ela, e eu comecei a falar, sabe quem está falando? Ah, não sei. Então comecei a levar um papo, sem conversar bastante, perguntar algumas coisas, sem me identificar. Aí quando eu falei para ela, você quer ser feliz ou ter razão? Eu falei, Luísio, aí já matou, né? Então essa questão da gente buscar a nossa felicidade acima de querer ter razão, de querer ter vantagem, vencer qualquer briga, qualquer discussão que não leva a nada. A gente sempre sai chamuscado de qualquer briga e qualquer discussão. Olha, a Matilde falou, Aninha, o termo correto é alça de segurança ou alça de teto. Ouviu, Rafa? Também é minha mãe, né? Minha mãe. Alça de segurança. Não quer que eu fale falar o palavrão, né? Minha mãe vai procurar no Google a resposta certa. Então, um beijo para a dona Matilde, que tem essa paciência de Jó, né? Para lidar com esse rapaz aqui.
Rafa está evoluindo. Até uns 2 meses atrás, a média, quando conversávamos no WhatsApp, no privado, era o quê? Uns 3 a 4 palavrões nos nossos Não entrega, podcasts. não E agora, minha entrega, filha, só Grace. sai um. Ei, Rafa, peraí, eu Não, tô te mas sabe o que defendendo. foi Eu tô te isso? entregando, mas tô te defendendo. Não, Não Mas vem, não. sabe o que foi isso? Eu disse, Morde a olha, sopra. Rafa, se polucima, porque a Graça não gosta de falar. Mas é por enquanto é só na presença da Graça, a gente vai aprendendo. Tá. Ave Ah, Maria, meu ó. Deus do céu. Aí o Rafa falou, né? A Graça é a Forrest Gump do espiritismo. E teve um dia que a Graça teve que assistir esse filme. Eu não sei se ela chegou. Tu assistiu, não foi, amiga? Ou não? Não, eu não assisti, ainda tô por assistir. Aí a Jane pedindo orações pela mãe Mulher, eu dela. sou cega. É todo um processo para assistir um vídeo. Eu sei que Aí até eu o me pior que esqueço, ela mas disse- tu se Ei, esquece. O pior é que ela diz assim, Aninha, me diz mais ou menos como é. Eu disse, não tem condições de dizer, tem que assistir. Aí a Tem que Jane- assistir. Pessoa- Não tem a resumo, pessoa- né? Não tem resumo. Esse filme não tem resumo. Não tem que assistir. como. É É impossível. porque, Não, assim, não uma dá. pobre ceguinha em Ah, lá doloroso vem, meu processo Deus. reencarnatório, Mulher, esse povo não Olha, respeita. primeiro que tu já perde pela essa Cê- tua cara. Você não tem que convenci. entender que esse filme é dos anos 90, não existia acessibilidade naquela época. Infelizmente. Olha, a gente tá... Ó, e para de fazer disso, coitadinha, ela viu? Mas é sério, é uma limitação Sim, que... A gente acredita, amiga. Olha aí, tá vendo? A gente sabe. Ah, eu tô Olha, brincando, gente. A É Jane tá tranquilo. pedindo oração pela mãe dela, Aparecida das Graças Lopes de Paula, com Covid em Guará, São Paulo. Jane, que sua mãe se recupere, que em breve esteja de cá, em casa, tá? Novamente com vocês. Dona Maltilde dizendo que a Graça é o Rolando Boldrin. Rolando Lero. Boldrin, é verdade. Boldrin. Do espiritismo. Quem é, pelo amor de Deus? Também não sei não. Rolando Boldrin é um apresentador que apresentava um programa de viola na TV Cultura, em São Paulo. Ai, Muito meu. famoso. E ele sempre viola, sertanejo, e contador de histórias ele também. Amiga, Assim a gente como- tem que se atualizar. Assim como o Forrest Gump. A amiga Espírito dizendo nada como dar risada e levar a vida de maneira mais leve pra todos. Justamente, amiga. Aqui a gente ri, a gente chora, né? A gente leva uns rela e por aí vai. Sabe o que Bem, é, gente? Ainda tem? Pode contar. Não, a letra em si encerrou, porque depois ela só se repete, né? Olha, Sim. eu já ia Sim. perguntar, tia Márcia, a senhora tá por aí, ó. Ela tá. Era o Som Brasil. O programa que o Rolando apresentava. Isso. Olha. E aí, pra gente encerrar. Eu pensei que você fosse falar do Rolando Lero, né? Mas o Rolando... Porque ela enrola bem, mas né? ela não enrola, né? Ela traz uma conclusão, né? Mas ela é uma boa contadora de Não, enrola a gente, gente. pra quem não querer fazer live. Ah, isso aí era ótimo, mas a gente sabe como lidar com ela. Acabou agora, esse né? lado Rolando Lero Acabou. dela. Não tem como. Porque Ana Bem, não gente. convida, Ana impõe. É. Então não tem opção. Não tem opção. Eu como eu cheguei pro Rafa, tu vai estar fazendo o quê no sábado à noite? Aí, Não consigo negar um pedido da Ana. graças a Deus, né? Ninguém. Uhul. Gente, olha, a letra da música acabou. Então, para encerrar o nosso momento, né, de conversa sobre a felicidade, sobre essa música, eu tenho uma pergunta bônus, tá? Mas antes de fazer a pergunta, eu quero saber, Rafa, dá para tu fazer o repeteco da música para minha tia? Dá, claro. Então o Rafa encerra a live com a música. Ó, tia Márcia, tá vendo que a senhora tá conseguindo ao vivo? A senhora Ó, a arrasa. meritocracia aí. É. Então, para encerrar nossa live, eu não falei para eles, né? Que ia ter essa pergunta bônus. Na verdade, Não. a pergunta bônus veio aqui, sabe? A Rafa começou a tocar, aí vai aquela intuição. Pergunta isso aqui para eles. A perguntinha final para fechar a live. Eu queria perguntar assim, diante dessa música, dessas reflexões, existe felicidade neste mundo? O que é que vocês acham? No Evangelho, a gente tem lá aquele item, né? A felicidade não é deste mundo, e os espíritos dizem que, do jeito que não existe, né, uma pessoa 100% feliz, também um homem mais feliz ainda não existe na Terra. Aí, para fechar, eu gostaria de saber, vocês acham que a felicidade é deste mundo? E aí eu quero começar por quem, não sei, talvez Graça, a fofa, a Barbie. Bom, eu penso que a felicidade, na verdade, é deste mundo. Então, não adianta procurar de fora, tentar cultivar do lado de fora o que precisa ser de dentro, né?
Acredito que, em essência, a felicidade é o caminhar na direção de Deus, é procurar se unir a Ele. E isso não vai ser rápido, não vai ser imediato, vai demandar um bocado de tempo e um bocado de esforço. Que é uma lista do caminho a ser traçado, a lei de Deus, livro dos Espíritos. Vê lá, são 10. Começa na oração e vai terminar na lei de amor, de justiça, amor e caridade. Então, tem todo um caminho traçado que não é fácil, mas que é possível. E que vamos colocar os pés firmes no chão, também não é inteiramente daqui, não vai ser inteiramente do próximo plano que vamos ocupar, nem do próximo, nem do próximo, porque eu acredito que mesmo na angelitude, a gente ainda vai ter aquele pontinho de saudade, aquele pontinho de mas eu estou muito bem aqui, mas como eu gostaria de retornar para dar a mão aos meus, aqueles que por algum motivo não conseguiram acompanhar minha marcha ou que ficaram para trás. Será que o Pai me consideraria essa possibilidade? A Alcione fez isso, ela conseguiu, né? Estava num plano, Alcione de renúncia, né? O romance de Emmanuel. Ela estava num plano lá evoluído, um plano de felicidade, e ainda assim ela desejou voltar por amor, né? Por uma alma muito, por um espírito muito querido e por outros também, espíritos familiares. Então, a felicidade é um caminho longo a ser traçado, que é possível e que não é solitário de forma alguma. E não vamos confundir também essa solidão que por hora pode habitar o nosso coração como algo eterno, como algo que só vai ser saciado se houver uma presença física ao nosso lado. Às vezes, quando você já está muito mais liberto disso, você saber que aquele coração amado, aqueles corações amados, mesmo distantes, seja nesse plano, em outro país, seja com outra pessoa, ou desencarnados no plano espiritual, mas se você os sentir bem, se sentir que eles estão felizes e você mentalizar isso, você vai acabar vivendo um pouco também dessa felicidade, né? Pela liberdade e pelo bem do outro. Então, é um caminho a ser traçado, com um bocado de esforço, mas com muito mais possibilidades e com o apoio de Deus, né? Amiga, eu esqueci de pedir, aí tu também se despede da galera, faz tuas considerações finais. Certo. Bom, posso contar um último causinho curtinho? Eu não resisto. Pega a viola. É a minha dica para vocês. Quando eu era criança, minha mãe tinha um sabiá. Então, vamos levar em consideração que naquela época, né, as leis permitiam. E ela tinha esse sabiá e eu costumava ver toda tarde, ele olhava para o céu, uma revoada de pássaros, e ele cantava. E eu tinha a impressão que ele cantava muito triste, porque estava contemplando a liberdade dos outros que ele não tinha. Resultado, insisti para que essa ave fosse libertada, porque eu acreditava realmente que ele estava triste por não ser livre. Tanto insisti que conseguimos, que convenci, né? Para nossa surpresa, até então eu não entendia, né? Essas histórias de condicionamento, muito tempo engaiolado e tal. Mas para minha surpresa e grande frustração, ele não saiu da gaiola. A porta ficou aberta. E isso nós tentamos por 2 dias. Quando deu o horário de sempre, que era às 4h30 da tarde, a porta da gaiola estava aberta e ele continuava lá cantando para a revoada de pássaros e não saiu, não se lançou ao voo, mesmo tendo essa possibilidade por uma série de condicionamentos. E aqui a minha dica, ou se vocês me permitem, uma sugestão de que revisemos mais o que é que está nos diminuindo o voo, tudo o que é que está nos diminuindo também, tolhendo o nosso passo. A que tristezas ou a que grades nós estamos nos apegando e com isso nos privando de voos muito mais altos. Porque nesse sentido somos também um pouco aves cativas com a porta da gaiola aberta.
Temos aí o conhecimento da doutrina. Quem não é espírita, mas tem alguma conexão com Deus, com algo, seja com Deus, seja com que divindade superior seja, sempre há a possibilidade de lançar outros voos e nós quase sempre estamos nos privando, seja por orgulho, seja por raiva, por ódio, pela ausência do perdão. Então, chega um momento que é hora de revisar tudo isso. A porta da gaiola está aberta para todos nós, mas voar ou não é uma decisão nossa. Então, gente, muito obrigada pela atenção, pelo carinho de todos aqui conosco, especialmente comigo, que sou a fofa dos 4, né? E muito prazer estar aqui com vocês. Ana, eu reclamo, mas eu gosto, viu? Eu gosto da sua companhia, gosto das conversas. Aloísio, nosso grande incentivador, um amigo de coração incrível, extremamente acolhedor, né? Que está lá pelejando atrás de todo mundo, até dos mais teimosos como eu. Rafa, sem comentários, esse treteiro, né, que é um irmão que a vida está nos trazendo, um grande irmão, e que no que precisar estamos aqui, meu amigo. Tá mudo. Tá mudo. Ah, foi mal, gente. Fiquei tão emocionada que esqueci que o negócio tava... Olha, o Eduardo Graça, que tá lá com a gente no Estudo Livro dos Espíritos, Rafa também conhece, falou, a Ana sempre termina com a pergunta caprichada. Aparece a tela azul, né? Pã. A amiga espírita falou, Luísa, mais um tema, olha, anota aí. Se a Luísa vai sair dessa live com uns 20 temas. E aí? Então, né? E aí, Luísa, faça também suas considerações finais, também responda essa pergunta, a felicidade é deste mundo? Então, tem gente que diz que nós não temos a felicidade na Terra, né? Nós temos momentos felizes. É uma frase meio clichê. Eu penso que assim, a felicidade é um estado de espírito quando você está com a sua consciência tranquila. Porque quando você sente alguma coisa que te incomoda, realmente você não vai estar feliz. Mas quando a gente compreende a natureza como um todo, compreende a vida na sua totalidade, você vai perceber que aqueles momentos que às vezes não são tão alegres e tão felizes, eles fazem parte de todo um processo. É como se a gente estivesse analisando uma paisagem aos pés de um monte. A gente não consegue ter a visão, mas se a gente subisse no alto do monte, a gente teria uma visão ampla e plena. E veria que tudo aquilo que a gente talvez achasse que não fosse feliz, que não fosse bom, é realmente que está nos levando à nossa felicidade. Então, a felicidade, ela vai representar para nós um sinônimo de dever cumprido. Uma tranquilidade, aquela paz de espírito que você põe a cabeça no travesseiro e dorme. Então, quando você está assim, você está feliz. Eu acho que é possível, sim, termos essa felicidade, desde que a gente mude o foco e o jeito de levar a nossa vida. Não se apegar tanto às coisas pequenas, ficar se remoendo por situações mal resolvidas. Levar a vida mais leve e mais solta. Aí você consegue ser realmente feliz. E para finalizar, eu queria uma vez mais, Aninha, agradecer a você, a Graça e o Rafa, a oportunidade de estarmos aqui conversando. Agradecer a todos vocês que passaram por aí. Flavinha, bota o tema depois aí para mim no privado, que eu não lembro qual que você falou. Eu estava prestando atenção nas considerações, eu não anotei essa conjectura. Mas eu agradeço a todos vocês que estiveram aí conosco, aqueles que vão assistir depois, tá? E estamos sempre à disposição quando precisar. Aproveita, seu Aloysio, e chama a Graça para esse tema, tá? Para fazer lá com vocês. Só salva o vídeo, viu? Não, vai ficar salvo, nem se preocupe. Não, o meu sim. foi um encanto, foi tentar um encanto para conseguir com muito custo levá-lo lá, e eu, sem querer, descartei o vídeo. Nossa. Falando da live que não conseguiu ser salva. Então. Agora eu aprendi o macete, agora eu consegui. Muito bem. Você tem um recurso lá no Instagram que a gente deixa lá. O bom é que ele faz a atrapalhada e eu que tenho que pagar pela atrapalhada dele, né? Minha amiga, é assim mesmo, a vida é assim, né? Cada um faz a sua história. Pois é. E você, meu amigo Rafa, você tem 3 tarefas agora. 3, tá bom. Responder a pergunta, fazer as considerações e ó. Tá bom.
Eu aprendi que a gente tem que responder uma pergunta fazendo outra pergunta. Quando a gente lê lá no Livro dos Espíritos que a felicidade não é deste mundo, a gente compreende que o que a gente vive aqui é muito pouco perto do que seria felicidade, né? No seu sentido que os Espíritos dizem. Mas aí eu pergunto para cada um de nós, né? Você que tem filho e vê o sorriso estampado no rosto do seu filho, uma conquista dele, uma alegria, você não é feliz? Quando você tem uma conquista no trabalho, no estudo, né, você tem uma alegria, às vezes até efêmera, mas seu coração não se enche de alguma coisa que você não consegue descrever, né, não se sente feliz naquele momento. Então, assim, a gente tem momentos em que a gente consegue conquistar essa felicidade. E a gente, se a gente puder aproveitar, o que a música fala é para a gente aproveitar esses momentos, né? A letra resume isso, que a gente aproveite esses momentos de felicidade e aprenda a viver com eles e aprenda a viver. Mas que a gente, nesse aprenda a viver, a gente vai falar assim, mas eu não estou contente no meu trabalho, eu não estou num relacionamento que às vezes não está passando por um momento bom, minha família não é legal a convivência, mas que a gente consiga absorver os detalhes das felicidades, dos momentos de felicidade nesses períodos em que a gente não consegue estar pleno. Se a gente não consegue estar pleno, que a gente consiga absorver um pouco, para que a gente consiga viver melhor. E aí, essa é o complemento que eu queria trazer também. Então, assim, se a gente consegue viver um pouquinho de felicidade aqui em algumas coisas, imagine como deve ser o estado pleno de felicidade. Que, como a Graça falou, talvez a gente, mesmo quando já estiver muito perto disso, sinta a necessidade de alguma coisa diferente do retorno à matéria, do auxílio, para ser um combustível, né? Para que a gente, sendo útil, consiga, inclusive, se tornar mais feliz. E isso é algo que, quando a gente ajuda alguém, né, e vê alguém muito bem, e com um sorriso no rosto, e vem nos agradecer, é um momento de felicidade indescritível. Então, é isso que eu queria complementar. Acompanhem Terceira Revelação, que não é mais Terceira Revelação, Espírita Sou, viu? Caí na pegadinha. Acompanhem Espírita Sou no Instagram, sigam. Assistam os nossos vídeos, vocês que têm grupos de estudo, de mocidade, de jovens, assistam os vídeos para poderem utilizar eles, esse material, que tem material muito rico. E é isso, gente. Eu agradeço demais o convite da Ana, para variar, da Graça aí pela companhia que a gente tem aí no dia a dia. Um prazer compartilhar aí com o seu Aloysio essa live que não conhecia, não tivemos esse prazer ainda, e apesar de já ter estado no home office, não conheci essa pessoa que é fantástica e tem tanto aprendizado aí, que a gente pode trazer tanto aprendizado pra gente. Assim como cada um, né, dos que estão aqui. É isso, gente. Obrigado, viu? Vamos tocar então? Eu vou só ligar de novo o computador, que ele desligou aqui. A Graça já pegou o lenço. Pega logo a caixa, não, amiga. Graça. Graça. Pega lá. Agora, a Graça... É lágrima de artista, viu? Ela vai conseguir passar a Sabrina no chororô, não é possível. É porque eu amo sentir essa música, não é escutar, é sentir. Vocês já se convidaram a fazer esse exercício? Sentir uma letra de uma música? Já sim, amiga. Então. Já. Então tá bom. Podemos? À vontade. Tô achando que deu uma desafinada, que não deu, não. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe só levo a certeza de que muito pouco sei, nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar
É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para fluir. Penso que vir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir ficando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz, de ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É poder amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa, e levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz, ser feliz. Muito bem, amigo. Sinta esses coraçõezinhos com cada aplauso, viu? Pela sua performance. Então, pessoal, muito obrigada novamente a todos que ficaram até o fim nessa série, né? Que é Cantinho com a Amiga. Vocês perceberam, né? Que é bate-papo com a amiga, descontraída, divertido. E aguardem que final de agosto vai vir mais uma edição. Um beijo a todos, Graça, Aloysio, Rafa. Sigam esses meus amigos em suas redes sociais. Conheçam esse trabalho maravilhoso que eles desenvolvem. E a gente se vê. Beijão. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Gente.